Seja bem-vindo ao mundo marcial. A esgrima crioula é uma forma de luta com facas que se desenvolveu na região do Rio da Prata, abrangendo o Uruguai e a Argentina, durante o século XIX e início do século XX. Ela está profundamente enraizada na cultura gaúcha, os vaqueiros das planícies sul-americanas, que eram conhecidos por sua habilidade com facas e outras armas brancas. Esgrima crioula, onde a tradição dos pampas encontra a lâmina afiada da sobrevivência. Hoje, vamos explorar a arte marcial que forjou os guerreiros do Sul, homens que viveram e lutaram com honra e destreza, usando as mesmas armas que carregavam para trabalhar a terra. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Contexto histórico. Durante o século XIX, o Rio da Prata era uma região de intensas mudanças sociais, políticas e econômicas. A área era marcada por disputas territoriais, guerras de independência e conflitos entre facções políticas. Os gaúchos, que eram descendentes de espanhóis, indígenas e africanos, desempenhavam um papel crucial nesse cenário, muitas vezes servindo como soldados, trabalhadores rurais ou peões de estâncias, fazendas. A vida nos pampas era dura e os gaúchos, frequentemente, precisavam se defender de animais selvagens, ladrões de gado e até de outros homens. Nesse contexto, a faca, especialmente a facão, tornou-se uma ferramenta indispensável, não só para tarefas diárias, mas também para autodefesa e duelo. Origem da esgrima crioula. A esgrima crioula surgiu como uma técnica de luta com facas que combinava elementos das artes marciais espanholas, como a esgrima europeia, com influências indígenas e africanas. O facão, uma faca longa e de lâmina larga, era a arma principal, embora outras armas, como a adaga e o punhal, também fossem usadas. Os gaúchos desenvolviam suas habilidades com facas em ambientes rurais, e essas habilidades eram transmitidas de geração em geração. As técnicas de luta com facas eram passadas oralmente por meio da prática, sem um sistema formal de ensino. A esgrima crioula, portanto, se desenvolveu de forma bastante orgânica, adaptando-se às necessidades e circunstâncias dos gaúchos. A chegada da esgrima crioula ao Brasil é uma história que se entrelaça com a migração, o intercâmbio cultural e a vida nos pampas, especialmente na região do Rio Grande do Sul. Para entender essa história, é importante considerar o contexto histórico e cultural que moldou essa prática. Os pampas e a cultura gaúcha. Os pampas são vastas planícies que se estendem pelo sul do Brasil, Argentina e Uruguai. Nessa região, a figura do gaúcho, um pastor de gado habilidoso, tornou-se emblemática. Os gaúchos levavam uma vida dura, lidando com as adversidades do clima e da geografia. Essa vida moldou um homem de espírito independente, resistente e ligado à terra, que desenvolveu habilidades em lutas e manuseio de facas, não apenas como armas, mas como ferramentas essenciais do cotidiano. Migração e integração cultural. A esgrima crioula, com raízes profundas na Argentina e no Uruguai, começou a se espalhar pelo Rio Grande do Sul no Brasil durante o século XIX. Esse processo de difusão foi intensificado pelas guerras e conflitos na região do Rio da Prata, onde muitos gaúchos brasileiros lutaram ao lado de seus irmãos argentinos e uruguaios. Durante as guerras da Cisplatina, de 1825 a 1828, e da Tríplice Aliança, de 1864 a 1870, soldados brasileiros tiveram contato direto com as práticas e táticas de combate dos pampas, o que facilitou a assimilação da esgrima crioula. Troca cultural e a vida rural. A vida rural no Rio Grande do Sul era similar à dos pampas argentinos e uruguaios. A fronteira entre esses países não era uma barreira rígida, ao contrário, havia um intercâmbio constante de pessoas, ideias e práticas culturais. Os gaúchos cruzavam fronteiras para buscar trabalho, participar de revoluções ou simplesmente para seguir o gado. Durante essas viagens, os brasileiros absorviam as técnicas de combate com facas, que eram transmitidas de maneira oral e prática, muitas vezes dentro do contexto familiar ou de pequenas comunidades. Adaptação e difusão no Brasil. No Brasil, a esgrima crioula foi adaptada para se adequar ao contexto local.
Embora nunca tenha se formalizado como um sistema estruturado, suas técnicas foram incorporadas ao cotidiano dos gaúchos brasileiros. As facas, como o facão, o punhal e a adaga, tornaram-se ferramentas essenciais para os homens do campo, usadas tanto para o trabalho diário quanto para a defesa pessoal. Festivais e tradições. Com o passar do tempo, as técnicas de esgrima crioula começaram a ser transmitidas através de eventos culturais e competições tradicionais. Nos rodeios e festas campeiras do Rio Grande do Sul, as habilidades de manuseio de facas e o conhecimento da esgrima crioula eram exibidos e celebrados. Esses eventos não apenas preservaram as técnicas, mas também as adaptaram à cultura local, reforçando a identidade gaúcha no Brasil. A esgrima crioula na sociedade moderna. Hoje, a esgrima crioula no Brasil é vista mais como uma prática cultural do que uma arte marcial formal. Ela continua a ser ensinada em contextos tradicionais, principalmente como parte das festividades gaúchas. A transmissão desse conhecimento é, em grande parte, oral, passando de geração em geração, e é uma peça central da herança cultural do Rio Grande do Sul. A chegada da esgrima crioula ao Brasil é um exemplo claro de como as fronteiras culturais podem ser fluidas e como práticas de combate podem evoluir e se adaptar a novos contextos, mantendo sua essência e relevância ao longo do tempo. As técnicas da esgrima crioula são notáveis por sua adaptabilidade e eficácia em combate próximo. Elas refletem a necessidade de habilidades rápidas e letais, adaptadas ao ambiente rural e às condições da época. Aqui estão algumas características principais das técnicas. Manipulação de lâminas. As técnicas envolvem tanto o uso da lâmina para ataques quanto a empunhadura para golpes com a parte não cortante da faca. Movimentos ágeis e precisos. Rapidez. As técnicas de esgrima crioula valorizam a rapidez nos movimentos, permitindo ao praticante atacar e defender de forma quase simultânea. Precisão. A precisão é crucial para atingir pontos vitais com a faca, muitas vezes empregando cortes rápidos e diretos. Defesa e ataque simultâneos. Contra-técnicas. Muitos movimentos são projetados para que o praticante defenda enquanto ataca, usando a lâmina para bloquear golpes enquanto realiza ataques com a mesma arma. Posições de defesa. Posições de guarda são usadas para proteger o corpo e ao mesmo tempo preparar o terreno para um contra-ataque. Técnicas de corte e estocada. Cortes longos. Os cortes longos são usados para desferir golpes rápidos e poderosos, capazes de causar danos significativos com um único movimento. Estocadas. A estocada é usada para atacar áreas vulneráveis do oponente, muitas vezes visando o torso ou o pescoço. Técnicas de grappling. Combate corpo a corpo. Técnicas de grappling, como agarrar e desarmar, são usadas em combate próximo. O facão pode ser utilizado para empurrar, prender ou atacar em uma luta corpo a corpo. Controle do oponente. As técnicas incluem movimentos para controlar e manipular o oponente, frequentemente utilizando o facão para garantir uma posição dominante. Estratégias de combate. Adaptabilidade. As técnicas são adaptáveis às circunstâncias do combate, permitindo ao praticante modificar sua abordagem conforme necessário, seja para atacar rapidamente ou se defender. Economia de movimento. As técnicas são projetadas para maximizar a eficácia com o mínimo de movimento, refletindo a necessidade de eficiência em situações de combate real. Defesa com o corpo. Utilização de partes do corpo. Técnicas também envolvem o uso do corpo para bloquear ou desviar ataques, com a lâmina muitas vezes sendo usado para criar uma barreira entre o praticante e o oponente. Treinamento e habilidade. Desenvolvimento de habilidade. A prática constante é essencial para desenvolver a rapidez e a precisão necessárias para dominar as técnicas da esgrima crioula. Treinamento tradicional. O treinamento tradicional é muitas vezes passado oralmente através de demonstrações práticas, preservando a autenticidade das técnicas. A esgrima crioula é uma prática que envolve o uso de várias armas tradicionais, especialmente aquelas que eram comuns entre os gaúchos dos Pampas na Argentina, Uruguai e sul do Brasil. Aqui estão as principais armas usadas na esgrima crioula. Facão é a arma mais icônica da esgrima crioula.
Trata-se de uma faca longa, geralmente entre 30 e 40 centímetros de lâmina, mas algumas versões podem ter até 60 centímetros. O facão era usado tanto para defesa pessoal quanto para tarefas diárias, como cortar carne ou trabalhar no campo. A lâmina é afiada de um lado, e a empunhadura é robusta, muitas vezes feita de materiais como osso ou madeira, ornamentada com detalhes em prata ou outros metais. Caroneiro é uma versão maior do facão, com lâminas que podiam chegar a 1,20 metros de comprimento. Era usado principalmente a cavalo, sendo uma arma mais pesada e de maior alcance. Além de servir como arma de defesa, o caroneiro era utilizado para cortar vegetação densa ou até mesmo para bater animais no campo. Verigero é uma faca menor, geralmente com uma lâmina de cerca de 15 centímetros. Esta faca era carregada discretamente e muitas vezes usada como uma arma de último recurso. Por ser uma arma menor, era fácil de ocultar, tornando-se uma escolha popular para situações onde o combate direto com armas maiores não era ideal. Punhal é similar ao facão, mas geralmente mais curto e com uma lâmina mais larga. É a versão sul-americana da faca Bowie, conhecida por seu poder de corte e perfuração. O punhal era usado tanto para autodefesa quanto para tarefas utilitárias, sendo um item indispensável para os gaúchos. A adaga é uma faca de lâmina dupla, projetada para perfuração e ataques rápidos. É mais estreita que o facão e o punhal, permitindo maior precisão. A adaga era usada em combates corpo a corpo, onde a velocidade e a precisão eram cruciais. Muitas vezes, a adaga era empunhada junto com outra arma para maximizar as opções de ataque e defesa. Bolhardeira não é uma faca, mas uma arma de arremesso composta por 3 bolas de metal ou pedra conectadas por tiras de couro. Era usada principalmente para capturar animais, mas também podia ser utilizada em combate. As bolhardeiras podiam ser arremessadas para imobilizar as pernas do adversário, derrubando-o e deixando-o vulnerável a um ataque com faca. Rebenque. O rebenque é um chicote curto, usado principalmente para conduzir o gado, mas também como uma arma defensiva em confrontos. Feito de couro trançado, o rebenque pode causar dor intensa ou até mesmo ferimentos graves quando usado com força. Em combate, podia ser usado para desarmar ou distrair um oponente. Poncho. O poncho, além de ser uma vestimenta tradicional, era utilizado em combate como uma forma de proteção ou distração. Os gaúchos enrolavam o poncho no braço para bloquear golpes de faca ou o usavam para enganar o oponente. Feito de lã de ovelha, o poncho era resistente e grosso o suficiente para absorver o impacto de uma lâmina, proporcionando uma camada extra de defesa. Essas armas refletem a adaptabilidade e a criatividade dos gaúchos na utilização de ferramentas do dia a dia para combate e defesa pessoal. Na esgrima crioula, cada arma tinha sua função específica, mas todas eram valorizadas pela sua utilidade prática e eficácia em situações de vida ou morte. Essas características de técnicas combinadas com as armas fazem da esgrima crioula uma forma eficaz de combate, refletindo a necessidade de habilidades rápidas e precisas. E assim encerramos nossa jornada pela fascinante história e práticas da esgrima crioula, uma arte que nasceu nos Pampas e que carrega consigo a força, a tradição e a astúcia dos gaúchos. Desde o facão até o poncho, vimos como essas armas, forjadas pela necessidade e pelo ambiente, se tornaram símbolos de uma cultura resistente e independente. Hoje, mais do que uma técnica de combate, a esgrima crioula representa a essência de um modo de vida. Ela nos ensina sobre honra, respeito e a importância de estar preparado para qualquer situação, mantendo sempre a ética e o valor pela vida. Cada arma que vimos não é apenas uma ferramenta, mas uma extensão do espírito do gaúcho. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.